Que causa o pé cavo? Olá, meu nome é Antônio Carlos Zucco, sou médico ortopedista e este é o canal O Paciente. Aqui neste canal a gente conversa com vários profissionais da saúde para tirar a tua dúvida em relação a vários tópicos que possam estar relacionados à tua saúde, né? Normalmente eu converso com outros profissionais, faço pergunta, me coloco no lugar de paciente e faço perguntas a respeito de um determinado assunto. Aqui em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, está chegando agora neste final de semana, não sei quando é que vai assistir isso, mas no próximo final de semana vai ocorrer a Maratona de Porto Alegre 2025. Né? No sábado vai ocorrer a meia maratona, que são 21 quilômetros, né? Outras rústicas, né, de 10 quilômetros, 5 quilômetros, a Maratoninha Kids. E no domingo vai acontecer a grande maratona de Porto Alegre, né? Que são 42 quilômetros. E em função disso, eu vim aqui conversar com você sobre os tipos de pisada e os tipos de tênis que a gente pode usar para esse tipo de pisada. Será que um tênis vai melhorar a minha pisada? Será que minha pisada é supinada, pronada? Será que eu tenho pé cavo? Se eu tenho pé plano? Que tipo de tênis eu posso usar? Eu não sou corredor. O que eu tenho que usar? Preciso comprar um tênis para pé supinado, para pé pronado? Palmilha ajuda? Como é que funciona? Então nós vamos falar hoje sobre esse assunto, eu vou falar eu mesmo sobre o assunto, né? Eu sou ortopedista, como eu disse, né? Tenho formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fiz ortopedia e traumatologia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e fiz a minha subespecialidade de tornozelo e pé, por isso que eu vou falar aqui sobre o assunto, no Hospital das Clínicas de Curitiba, né, vinculado à Universidade Federal do Paraná. E desde lá eu já sempre pratiquei corrida e tal, eu nunca fiz a maratona, mas eu já fiz algumas meias maratonas. E vou fazer neste sábado novamente mais uma meia maratona. Então nós vamos conversar sobre esse tipo de pisada e vamos conversar sobre o tipo de calçado que é melhor para esse tipo de pisada. Bom, nós vamos começar sobre os tipos de pisada que pode ser, vamos começar do mais problemático até o menos problemático. Tá? Então, o mais patológico até o menos patológico. O mais patológico, que mais dá problema, que mais causa dor, que mais está relacionado a alguma doença, é o famoso pé cavo. O que é o pé cavo? Então, a gente tem o pé normal. Vou pegar o pezinho aqui para vocês entenderem. A gente tem o pé normal e existe essa curvatura do pé, que é a curvatura do nosso pé. Ali está o dedão, né? O nosso pé tem essa curvatura, né? E essa curvatura, o pé pode ser normal, ou ele pode ser plano, ou ele pode ser cavo, quando aumenta a curvatura do pé. Mas aumenta muito a curvatura do pé, tá? Então esse aumento de curvatura do pé vai ter uma sobrecarga maior nas pontas, porque isso aqui vai estar aumentado, como se tivesse um triângulo assim, ó, uma pirâmide, né? Vai ter o topo do pé mais elevado, então esse topo do pé ele por si só já pode machucar em cima do calçado, mas na parte da frente do pé, que é bem na base do primeiro metatarso, e no calcanhar vai aumentar a área de pressão, porque vai diminuir essa área de pressão, vai ter uma ponta aqui e uma ponta aqui, entende? Então essa área de pressão na parte da frente e no calcanhar, essa área de pressão aumentada, né, pode aumentar a chance de calosidades, né, e de sobrecarga mecânica. Mas o que causa o pé cavo? Né? O pé cavo, como eu já falei, que nós vamos começar sobre o mais patológico, ele geralmente está relacionado a um problema neurológico. Ou o paciente teve um problema neurológico quando nasceu, pode ser um pé torto congênito, ou uma paralisia cerebral, ou uma dificuldade maior no parto, que pode até ser que ele não saiba que isso exista, mas ele teve uma dificuldade no parto, né? Nunca contaram para ele, né? Mas normalmente o pé cavo está relacionado a um problema neurológico.
Então é sempre bom investigar um problema neurológico junto. Mesmo que o paciente tenha um desenvolvimento normal, tenha um QI normal, um desenvolvimento intelectual normal e tudo o resto normal, o pé cavo está relacionado a um problema neurológico, né? Pode ser um problema neurológico adquirido, que ele já nasceu com isso, né? Congênito, desculpa, né? Ou adquirido. Por exemplo, diabetes pode causar um problema no pé que a gente chama de Charcot. Esse Charcot ele é um problema neurológico do pé que pode causar os dois, né? Ou o desabamento do pé, que é desenvolvimento do pé plano, que nós vamos falar depois, né? Ou simplesmente uma contração involuntária, né, dessa parte, da parte piramidal e extrapiramidal, né, que ocorre num pé cavo, por exemplo, que é um dano neurológico. Existe na parte medular da nossa medula, na espinha da medula, existe o trato piramidal e o trato extrapiramidal. O trato piramidal é o que a gente tem controle de contração. Eu estou fazendo, meu cérebro está fazendo um movimento, a velocidade que eu quero, levo a mão onde eu quiser e tal, né? Esse é o trato piramidal. Mas o trato extrapiramidal é que gera uma contração involuntária da musculatura estriada, que é do nosso músculo propriamente dito, né? E essa parte extrapiramidal, ela que deixa um equilíbrio, um certo equilíbrio, né? Para a musculatura não ficar, a musculatura volar não ficar totalmente contraída. Você já deve ter visto alguns pacientes que porventura pode ter uma lesão neurológica, eles ficam assim, porque a parte volar está desequilibrada em relação à parte dorsal, né? Então a volar está mais forte, está contraindo mais, fica assim, com uma espasticidade, não consegue mexer. Ou a parte dorsal pode estar contraída e o paciente fica nessa posição. E isso normalmente existe essa desequilíbrio, né, no trato extrapiramidal dessas duas partes musculares. E isso está relacionado ao dano neurológico, que pode estar relacionado, que normalmente está relacionado a pacientes que têm pé cavo. Então o pé cavo, que é o aumento da curvatura do pé, né, aumenta a área de pressão na frente e atrás, né, e isso a médio e longo prazo pode causar dor, pode causar artrose nos vários ossos do pé, pode começar com calosidade nessa região, uma calosidade que dói muito, muito dolorida, e pode ocasionar também fraturas por estresse, né? Além de outros problemas, né? Pode ter o famoso neuroma de Morton, bursite, tendinite, tudo isso pode acontecer, né? Mas a fratura por estresse, né? Então ela está muito relacionada. Como é que a gente faz para tratar isso? Existem vários tipos de tratamento, né? O pé cavo mais flexível pode ser usado com palmilhas, são tratamentos específicos, né, para isso. Palmilhas, fisioterapia, reforço muscular, né? Mas existem vários tipos de tratamento cirúrgico para quem tem esse tipo de pé cavo, né? Esse tipo de pé, que é o pé cavo, né? E depois nós vamos falar sobre os tênis que são para esses tipos de pé, especificamente. Saindo um pouco do pé cavo, a gente vai começar a falar um pouco agora sobre o pé plano, que é o pé chato, o famoso pé chato. Esse pé plano, pé chato, ele pode ser, costumamos dizer, patológico e não patológico. Qualquer um dos dois, ele não é tão grave quanto um pé cavo, né? E ele não está normalmente relacionado, fora o Charcot que eu falei, que é o desabamento do pé mesmo, né, que pode estar relacionado ao problema neurológico, mas o pé plano, patológico ou não, ele não está relacionado normalmente a algo muito grave, né? Esteticamente pode não parecer, não ficar tão bonito, né, porque o pé fica bem chato, né? Mas ele pode ser um pé plano rígido ou flexível. Isso a gente, num exame físico, a gente consegue avaliar, né? A gente pede para o paciente ficar de costas para a gente, ele fica na ponta do pé e ocorre um movimento. Quando o paciente fica na ponta do pé, olhando ele de costas, o calcanhar dele faz um movimento para dentro.
E esse movimento para dentro a gente chama de varização do calcânio. Quando ocorre a varização do calcânio, ocorre que isso nos mostra, né, os ortopedistas, que há uma flexibilidade. Então tem movimento numa articulação que a gente chama de subtalar, entre o talos e o calcânio. Se tem movimento, é porque é flexível. Se não ocorre essa varização, se o pé não muda de posição quando ele fica na ponta do pé, vocês podem fazer esse teste agora em casa mesmo, né? Pede para alguém que está com vocês aí ficar de costas para vocês, de pé descalço, e ficar na ponta do pé. O calcanhar ele tende a virar para dentro, né? Se não virar, é porque ele tem um pé plano rígido. Esse pé plano rígido é que pode ser um problema. Não quer dizer que é, mas pode ser, né? Esse pé plano rígido ele está relacionado a uma coisa que a gente chama de coalizão tarsal. O que é isso? Quando dois ossos do pé, e a gente tem vários ossos no pé, né, eles nascem com uma ponte, isso é, eles nascem grudados e não se desgrudam. Né? A pessoa cresce, fica adulta e os ossos continuam grudados. E aí o movimento daquela articulação não é pleno, ou não tem nada. E aí isso a gente chama de coalizão tarsal, né? Normalmente é talo calcaniana ou calcânio navicular, né? Que são dois tipos de mais comuns de coalizão tarsal. E isso normalmente tem que ser tratado. Pode ser tratado ou com palmilha, ou com fisioterapia, às vezes só com imobilização e eventualmente com tratamento cirúrgico, né? Tem que ser avaliado o paciente de perto. Uma das queixas que os pacientes têm é que, vocês vão ver mais para frente quando a gente conversar, é que o pé plano ele tende a ficar mais pronado. E o que é o pronado e o supinado? Né? É quando o pé ele está apoiado mais na parte da frente, por exemplo, o pé está assim, em vez de ele estar retinho, ele está mais assim, ó. Então essa área no chão, ele está apoiando mais com o dedão, com a parte do medial do pé, do calcanhar, e não com a parte lateral, onde fica o quinto dedo, entende? Então, quando o pé plano começa a apoiar mais nessa região, ele tende a forçar todos os tendões, todas as estruturas que passam pela parte medial, que são as estruturas que passam por um caminho muito famoso para nós ortopedistas, né, que é o seio do tarso. O seio do tarso passam os tendões mais importantes, né? A artéria mais importante, o nervo, né, que é o nervo tibial, a artéria tibial, a veia tibial, e todos os tendões mais importantes do pé passam pelo túnel do tarso, né, que é o flexor longo do hálux, tibial posterior, flexor dos dedos, todos esses tendões ali mais importantes, eles passam naquela região, os flexores ali, né? E essa região fica tensionada, porque o pé do paciente fica mais pronado. Essa região mais tensionada pode gerar um pouco mais de sobrecarga naquela região, pode ocasionar um pouco mais de tendinite, de tenossinovite, fragilidade naquela região, né? E mais, como tem uma sobrecarga mecânica maior na parte medial, né, pode sim ocasionar mais artrose no hálux, mais hálux valgo, que é o joanete, está associado a pé plano, né, porque força o dedão para a lateral, né, então força um hálux valgo ali, um joanete, e fratura por estresse no primeiro metatarso. Né? Então, calosidade, todos aqueles outros problemas que tem no pé cavo também. Por quê? Porque é uma área de pressão. Né? No pé cavo tem uma área de pressão na frente e atrás, aqui vai ter uma área de pressão na parte medial do pé. Isso é o pé plano. Né? Como a gente já está falando no pé plano, já estamos falando um pouco no pé pronado. Né? Então, o pé pronado é exatamente isso que nós estávamos falando. Né? A parte, o pé com apoio mais na parte medial e o pé supinado é com apoio mais lateral. Então, o pé ele está virado assim, no pé supinado, e está virado para fora no pé pronado. Supinado, neutro e pronado. Isso é o que normalmente os corredores falam, eu tenho o pé mais supinado. O que é o pé mais supinado? Ele aterriza com a parte lateral do pé, ali onde pega o minguinho, pega o quinto metatarso, né? E isso em médio e longo
prazo, digamos assim, pega um maratonista. O maratonista ele treina ali 20, 30 quilômetros, né? Então ele corre já bastante. E se ele não está com a musculatura intrínseca do pé mais preparada, se ele não tem um calçado mais preparado para isso, né, ele vai sentir um pouco mais de desconforto, né, na aterrissagem do pé. Né? E o pé, o oposto disso, né, o paciente que tem o pé mais pronado, esse talvez seja o pior, um pouco para o corredor, é ter um pouco do pé pronado. Né? Por quê? Embora o quinto metatarso seja menor e mais frágil, né, quando a gente tem o pé supinado, que é aterrissar com a parte lateral do pé, com o quinto meta, vai ter uma sobrecarga no quinto meta. Isso pode não só causar dor, como causar tenossinovite dos fibulares, que são tendões que ficam do lado do quinto meta, mas também fratura por estresse no quinto meta. Como o osso é um ossinho pequenininho, né, ele pode ter maior chance de ter uma fratura por estresse no quinto meta, mas ele é um osso mais maleável, mais móvel, né? Então ele mexe mais do que o primeiro meta. Então quando o paciente tem o pé mais pronado, que é a aterrissagem com o pé no primeiro meta, no dedão, ele vai ter uma chance maior de fratura por estresse nesse primeiro meta. Na região medial, ele tem uma chance maior também de ter sobrecarga na fáscia plantar, né, porque ele está forçando a fáscia plantar, hallux valgus, joanete, que conforme a gente já conversou. E o problema maior do corredor é que nós, quando a gente corre, a gente já causa uma pronação fisiológica. O nosso pé na corrida, ele já causa um pouco de pronação a cada passada que a gente dá. Quando a gente tem o pé pronado, isso fica mais intensificado, né? Ele força mais ainda aquela região de pronação, né? Esse formato de pronação. Então, normalmente, né, o que se recomenda para... Agora vai vir a recomendação. Bom, para o paciente que não é corredor, né, para as pessoas que só têm o pé supinado ou pé pronado, não se recomenda comprar um tênis para pé pronado ou para pé supinado, porque o pé pronado e supinado ele se adapta no nosso dia a dia aos calçados comuns. No máximo, uma palmilha para dar um pouco mais de conforto, né, para pé supinado e pé pronado, e para não gastar tanto calçado, porque eventualmente chega essa queixa para nós ortopedistas falando, eu tenho o pé bem supinado, e aí eu estou gastando meu calçado na parte de fora do pé e fica gastando muito rápido. Isso pode acontecer, né? Se tu usar um tênis para pé supinado, a tendência é que isso não ocorra, isso é verdade, né? E se tu usar uma palmilha para pé supinado, também ajuda para que isso não ocorra. A mesma coisa serve para o pé pronado. Se usar um tênis para pé pronado, vai gastar menos na parte medial de dentro, né, que gastaria no pé pronado, e se tu usar uma palmilha, também. Mas isso não vai causar a tua dor, tá? Não vai causar a diminuição da tua dor, tá? Ele não vai te melhorar desempenho, né? Então, entrando agora, por exemplo, num corredor, eu quero usar um tênis para pé pronado, né, já que eu tenho pé pronado, para ver se eu melhoro o meu pace, né, para ver se talvez seja isso que esteja diminuindo o meu pace. Isso já há trabalhos, né, dentro da fisiologia do exercício, dentro do endurance, né, de corrida, que até o momento não mostrou benefício. Né? Os tênis que estão por aí, eles não têm essa capacidade de melhorar o pace, né? Comprar um tênis baixa pace, não existe isso. Né? Nem mas eu tenho pé pronado, eu vou comprar um tênis para pé pronado, vai melhorar o meu pace. Isso não existe. Né? Até o momento não existe, nem para pé supinado. Mas vai diminuir a minha dor. A princípio não está relacionada à dor. Né? A dor no corredor, né, está relacionada ao treino, assim como o pace está relacionado ao treino. Isso parece meio óbvio falar, né? A dor, o paciente ele realmente acha que se comprar um tênis para pé pronado vai melhorar. Não melhora. Né? O que se sabe que pode piorar é se tu tiver um tênis para pé, se tu tiver um tênis, um pé
supinado e comprar um tênis para pé pronado, que é o inverso do teu pé, aí pode dar problema, porque vai piorar a tua supinação, entendeu? Se tu tiver, quando tu compra um tênis para pé pronado, né, ele vai causar uma supinação lá dentro do pé. Por quê? Porque o teu pé está pronado. Se o teu pé está pronado, o tênis vai forçar uma supinação, entende? Para tentar neutralizar a tua pisada. O inverso acontece se tu tem o pé supinado, o pé pronado. Se tu tem o pé pronado, tu vai comprar um tênis para pé pronado, mas ele vai causar uma pronação, entende? Tu tem o pé supinado, ele vai causar uma pronação, entende? E isso acontece, tá? Para tentar neutralizar o teu pé. Se tu tem um pé supinado e compra um tênis para pé pronado, ele vai piorar a tua supinação. E aí pode te causar, sim, pode te causar um dano. Isso está documentado, isso a gente consegue afirmar. Mas se tu comprar um tênis para pé supinado, tendo um pé supinado, pode ser que não melhore nada o teu pace, não melhore nada a tua dor. O que a gente sabe hoje em dia que melhora a dor do paciente na hora da corrida, né? O pace do paciente na hora da corrida, que melhora realmente é o treinamento, né? O treinamento para a corrida, para o endurance, né? Então o treinamento ele pode fazer às vezes com tênis mais minimalistas, né? Com menos amortecedor e variando um pouco o tênis de amortecedor, né? E fazendo um treinamento a médio e longo prazo. Por que é bom fazer um treinamento com um tênis mais minimalista? Porque quando tu corre com um tênis mais minimalista, com menos amortecimento, esse tênis com menos amortecimento, ele vai forçar o teu pé, a musculatura intrínseca do pé, a estabilizar ele mesmo, entende? Então, quando ele está forçando durante a corrida, durante o treinamento, ou até durante o teu reforço muscular, que provavelmente quem corre faz, quando ele está forçando o teu pé, ele está ao mesmo tempo treinando ele, essa musculatura intrínseca para o momento da corrida. E aí quando tu for correr com um tênis com maior amortecedor, tu vai sentir, em tese, menos dor do que tu sentiria com uma musculatura intrínseca menos treinada. A mesma coisa existem aqueles tênis que a gente chama de tênis estruturados e não estruturados, né? Os tênis estruturados são os que tem na parte de trás do calcanhar, eles mais firmes. Tu tenta apertar e tu não consegue, não são maleáveis. Esses são os tênis estruturáveis, né? Estruturados. Os tênis não estruturados são aqueles que na parte de trás do pé tu consegue malhar, tu aperta para dentro assim, ó. Aqui tá o calcanhar, no tênis tu aperta e ele desce facilmente. Esse é um tênis que a gente chama de não estruturado. Normalmente esses tênis não estruturados, eles são mais leves, né? Mas ao mesmo tempo eles não ajudam durante a corrida a estabilização do retropé. Isso, normalmente, isso tem que ser muito bem pensado na hora do treinamento e na hora da corrida, né? Se tu é uma pessoa que já está acostumada à corrida, já está acostumado com a musculatura do retropé, da panturrilha e do tornozelo muito bem firmes, tu pode usar um tênis não estruturado, porque ele é um tênis que vai ter um amortecedor bom e vai ser leve ao mesmo tempo, né? Normalmente se usa esse tênis para quando tu não tem uma chance maior de fadiga, por exemplo, corridas mais rápidas, né? Ou para um maratonista que já tem um pace baixo, né? Ele vai correr essa maratona bem rápido, né? Não vai dar chance de fadigar aquele músculo, aquele tornozelo, né? Ou para nós não treinados, não tão treinados, né? Mas que a gente vai fazer uma corrida menor, né? Uma corrida, sei lá, dependendo do treinamento, 5, 10 ou 21 quilômetros, né? E aí a corrida seja um pouco mais rápida, tem uma chance menor de fadiga do tornozelo, tu pode usar, né, um tênis não estruturado e ele vai se tornar mais leve para esse tipo de corrida. Agora, pega um cara tipo eu, por exemplo, que eu não sou tão treinado, eu vou correr, já corro meia maratona, estou acostumado, mas eu não corro maratona. E aí eu vou tentar correr uma maratona, aquele meu tornozelo ele vai fadigar. Normalmente ele vai fadigar no meio da corrida, ele vai ficar fraco, e aí tem uma chance maior de eu começar a ter uma pronação maior, intensa, no meio da corrida e dor,
né, toda aquela região medial ali, até no tendão de Aquiles, né? Então, nesse caso, como eu já sei, eu me conheço, eu sei que eu não estou tão treinado para uma maratona, eu optaria por um tênis mesmo com um pouco mais de peso que tem nele, né? Mas talvez não tão significativo, mas por um tênis estruturado, que ele segura mais o meu retropé. E ele segurando mais o meu retropé, quando essa região ficar mais fadigada, mais lá para o meio, para o final da maratona eu estiver mais cansado, eu já vou ter esse subterfúgio para me ajudar a estabilizar aquela região. Então, para resumir, né, não vale a pena comprar um tênis pensando apenas em melhorar o pace ou melhorar o desempenho, né? Comprar um tênis para pé supinado, para pé pronado, entende? O que vale a pena, o que mostra hoje que vale a pena é comprar um tênis neutro. Um tênis neutro vale para qualquer um, ou para pé neutro ou para qualquer um dos dois, pé supinado, pé pronado. Pode ser que gaste mais esse tênis se tu tiver um pé supinado ou um pé pronado. Ah, mas vai gastar mais rápido. Pode ser que gaste mais rápido, mas provavelmente ele é mais barato do que um tênis para pé supinado e um pé pronado. Não tem o risco de tu comprar errado e ele não vai aumentar a tua corrida mais, tu não vai correr mais rápido por causa do tênis, tu não vai ter menos dor por causa do tênis. O que ajuda o tênis a médio e longo prazo, sim, ter um tênis com um bom amortecimento, ter um tênis leve e ter uma musculatura intrínseca do pé já treinada e uma musculatura da panturrilha bastante treinada e flexível, que isso se faz com fortalecimento muscular, bastante alongamento e uma corrida, né? O próprio treinamento de corrida, né? Com o teu treinador, que ele vai te ajudar a melhorar, né? Todos esses parâmetros aí que o tênis não consegue fazer por si só. Espero ter ajudado. Aqui fica mais um canal O Paciente. Espero que vocês aproveitem bastante essas dicas, essas diferenças de pisada e tênis para corrida. E aproveitem bastante até a maratona que vai vir nos próximos dias, né? E se puderem, aproveitem para o resto do treinamento de vocês. Até a próxima.